Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olha, hoje a gente vai mergulhar numa história que, nossa, tá dando o que falar no mundo dos negócios, a recuperação da Nike. Sabe, os últimos resultados deles, do trimestre, não só superaram as expectativas, mas vieram com um lucro por ação bem acima do que o mercado esperava. Então, tudo indica que aquele plano de reestruturação, que foi super comentado, realmente começou a dar resultado, né? Assim, de forma bem forte. É um sinal forte, com certeza. Porque antes, a gente até via talvez uns sinais, um aumento aqui e outro ali nas vendas, mas essa performance agora na lucratividade é diferente, né? Sim. Sugere que a estratégia que eles colocaram em prática, que envolveu umas decisões assim mais duras, tá funcionando mesmo e gerando valor de um jeito mais sólido. Não é só crescer, é crescer com qualidade, entende? E é bom a gente lembrar de onde a Nike estava vindo, né? Porque a memória recente não era tão boa assim. Tinha uma percepção que estava crescendo de que a marca tinha perdido um pouco daquele fator cool, sabe? Aquela conexão cultural forte, principalmente com o público mais jovem. Exato. Parecia que o brilho estava diminuindo um pouco. Pois é. E não era só uma questão de imagem, né? A concorrência estava, e olha, ainda tá, muito acirrada. Adidas, claro, mas também outras marcas mais novas, mais ágeis, ganhando espaço. Sim, outros players chegando. Isso. E na China, que é um mercado-chave para eles, a Nike estava passando por umas dificuldades específicas. As marcas locais ganharam muita força, muita preferência do consumidor lá. O cenário era bem complexo, viu? Tinha um pouco aquela sensação de que a Nike estava tentando, sei lá, ser tudo para todo mundo e acabou diluindo o foco principal dela. Essa coisa do foco é interessante. O que a gente analisou indica mesmo uma mudança de rota aí. Parece que a gestão decidiu, parar de tentar abraçar o mundo inteiro da moda casual de forma tão ampla, sabe? E voltar a focar energia naquilo que sempre foi o coração da Nike. É, um retorno às origens, pode-se dizer. Mas com uma leitura atual, né? A estratégia, pelo que parece, foi: vamos voltar a ser líderes em inovação para performance esportiva, menos dispersão em modinha passageira e mais foco em quê? Em tecnologia, em materiais, em design para o atleta, seja o profissional ou o amador. Resgatar aquele DNA de desempenho, que sempre foi o diferencial da marca, e comunicar isso bem. Não é que eles abandonaram o lifestyle, mas é ancorar esse lifestyle na credibilidade da performance, entende? Totalmente. E o resultado financeiro, esse lucro aí que chamou tanta atenção, ele tem uma coisa específica, né? Pelo que as análises mostram, ele não veio, assim, principalmente de um boom de vendas totais. Veio mais de uma expansão bem significativa das margens de lucro. Exatamente. Ou seja, a empresa está ganhando mais dinheiro em cada produto que vende. Isso me soa como um trabalho forte nos bastidores, na operação mesmo. É um sinal claro de disciplina operacional. E essa disciplina, pelo que a gente viu, ela se mostrou em duas frentes principais. Primeiro, uma gestão de custos bem mais rigorosa. Em toda a cadeia, viu? Desde a produção Sim. até a logística e o marketing. Cortar o que era excesso, otimizar processo, negociar melhor com o fornecedor, essas coisas. Que, vamos combinar, nem sempre é a parte mais glamurosa da gestão, né? Mas muitas vezes é onde está o valor escondido, ainda mais numa empresa desse tamanho. E qual foi a segunda frente dessa disciplina? A otimização da gestão de estoques. Isso é super crucial no varejo, especialmente de moda e esporte. Acabar com aquela prática de produzir demais na esperança de vender tudo, sabe? Que muitas vezes leva a aquelas promoções super agressivas que acabam com a margem e até com a imagem da marca. Faz sentido. A ideia é ter um controle mais inteligente do inventário, produzir mais alinhado com a demanda real, usar dados para prever melhor o que vai vender, onde, quando. É meio que trocar aquele crescimento a qualquer custo pela rentabilidade sustentável. Essa mudança de mentalidade é chave, né? Não adianta só faturar horrores se isso não vira lucro de forma consistente. Mas olha, as análises sugerem que essa disciplina na gestão, por mais importante que seja, foi só uma parte da equação da virada da Nike. Tem um outro elemento aí,
talvez mais inovador. Tem sim, e é um elemento que conversa muito com os temas que a gente discute aqui na Carbon Fi, né? A Nike parece ter abraçado a sustentabilidade não só como uma pauta de responsabilidade corporativa, mas como um pilar central da estratégia de inovação deles. E aqui a história fica bem interessante mesmo, porque a gente fala muito sobre integrar sustentabilidade em negócios, mas ver um gigante como a Nike fazendo disso aparentemente um motor para a recuperação é poderoso. Como isso funciona na prática? Olha, de formas bem concretas, as fontes que a gente viu falam de investimentos grandes em pesquisa e desenvolvimento de materiais com menor pegada de carbono. Pensa em tecido, espuma para o solado, processo de tingimento que usa menos água, menos energia. Uhum. O objetivo é reduzir o impacto ambiental do produto já na concepção dele. E, além disso, eles estão explorando ativamente modelos de negócios circulares. Modelos circulares. O que isso quer dizer, assim, na prática, para um tênis ou uma roupa de esporte? Quer dizer, pensar além daquela venda única, sabe? Inclui coisas como programas para coletar produto usado para reciclar ou reformar, criar plataformas para revender produtos seminovos da própria marca, Ah, interessante. e também pensar no design do produto para ele ser mais fácil de desmontar e reciclar lá no fim da vida útil. A ideia é criar um ciclo onde o material ou o produto não vira simplesmente lixo, mas pode voltar para a cadeia de valor. Isso reduz a necessidade de tirar recurso virgem, novo, e diminui o desperdício. É um redesenho do modelo de consumo mesmo. Nossa, essa abordagem parece ter um apelo em várias frentes. Por um lado, com certeza chama a atenção daquele grupo crescente de investidores focados em critérios ESG, ambiental, social e de governança. Ter uma estratégia ambiental forte deixou de ser só legal ter para ser um fator que atrai capital, né? Sem dúvida nenhuma. Investidor ESG analisa como as empresas lidam com riscos e oportunidades ligadas a essas questões socioambientais. Uma empresa que mostra que está agindo para reduzir impacto e inovar de forma sustentável, como a Nike parece estar fazendo, sinaliza o quê? Uma visão de longo prazo, uma gestão mais resiliente. Claro. Isso pode significar menor custo de capital, maior valor de mercado, acesso a fundos específicos. É uma vantagem competitiva financeira real, hoje em dia. E além dos investidores, tem um impacto no consumidor final, imagino. Essa busca por material e processo mais sustentável pode, na verdade, levar a avanços tecnológicos que melhoram o produto em si. Como que funciona essa conexão? Funciona porque, muitas vezes, a necessidade de reduzir impacto ambiental força a inovação. Por exemplo, se você desenvolve um material mais leve para reduzir a emissão no transporte, isso pode resultar num tênis mais confortável, com melhor performance. Ah, entendi. Ou se você cria um processo de tingimento que usa menos água, talvez ele leve a cores mais duradouras ou a texturas novas. A sustentabilidade vira um gatilho para pesquisar material avançado, processo mais eficiente, até estética nova. A inovação verde pode ser percebida pelo consumidor como inovação de produto ponto, não só como algo eco. E quem é que parece estar especialmente ligado nessa percepção? Qual público? Olha, as análises apontam muito forte para a geração Z. Esse público mais jovem, ele não só demonstra uma consciência maior sobre questão ambiental e social, mas também uma disposição bem notável de alinhar o consumo com os valores deles. Sim, isso é visível. E o ponto crucial aqui é que essa disposição vira, em muitos casos, vontade de pagar um valor a mais, aquele chamado prêmio verde, por produtos de marcas que eles consideram autênticas nas práticas sustentáveis. Para eles, não é só marketing, sabe? É um atributo de valor que está no produto mesmo. Isso tudo leva a gente, claro, para o cenário brasileiro. A forma como a Nike está combinando essa disciplina financeira com essa inovação que vem da sustentabilidade serve como um estudo de caso bem interessante para as empresas que atuam aqui. Quase uma aula prática, né? É uma ótima forma de colocar assim. E se a gente conecta isso com o quadro geral do mercado aqui no Brasil, a primeira lição importante que sai daí é a validação daquela tese de que existe sim um segmento de consumidores aqui disposto a pagar mais por sustentabilidade. Ah, que bom ouvir isso. Não é algo só da Europa ou dos Estados Unidos.
Marcas que conseguem comunicar essas credenciais de sustentabilidade de um jeito claro, autêntico e ligado ao produto mesmo, podem acessar esse valor adicional. Quer dizer, saindo um pouco daquela ideia antiga de que o consumidor brasileiro só olha o preço. Tem um grupo que busca outras coisas. E qual seria a segunda lição dessa aula da Nike pra gente? A forma como o ESG ou a sustentabilidade no geral está sendo usada pela Nike. Não como um departamento isolado, sabe? Ou uma campanha aqui e ali, um relatório anual. Mas como um gatilho para inovar no produto principal da empresa. É a sustentabilidade influenciando o design, a escolha do material, o processo de produção. E isso tem implicações diretas para marcas brasileiras que são super fortes e queridas, né? Como as fontes até mencionam, tipo Havaianas ou Natura. Como que essas empresas, que já têm até suas próprias caminhadas de sustentabilidade, podem se inspirar nisso para ir além? É um ponto excelente. Para uma marca como a Havaianas, por exemplo, poderia ser explorar ainda mais material alternativo para a borracha tradicional, talvez biocomposto, reciclado, que não só reduz o impacto, mas traga novas características, conforto, durabilidade e design diferente. Interessante. Para a Natura, que já é uma referência em biodiversidade, talvez seja intensificar a pesquisa em ingrediente regenerativo, aquele que não só é sustentável, mas que ajuda a recuperar ecossistemas, sabe? E comunicar isso como um diferencial de performance e valor nos cosméticos. O desafio é colocar essa lógica no coração da criação de valor da empresa. Não é só sobre compensar a emissão ou ter projeto social, que também é importante, claro, mas é sobre como o produto mesmo pode virar um veículo dessa transformação, se tornando melhor por causa da sustentabilidade e não apesar dela. Faz sentido. Exatamente, perfeito. E a consequência inevitável dessa Nike revitalizada, mais lucrativa e com essa história verde bem construída é que a competição aqui no Brasil vai ficar mais acirrada. Com certeza. Uma Nike mais forte significa mais pressão para os concorrentes, locais e internacionais em várias categorias, de calçado esportivo até roupa casual. As empresas brasileiras precisam ficar ligadas e preparadas para responder a essa nova dinâmica que junta performance de negócio com performance socioambiental. Então tá, olhando para o quadro completo, o que a gente pode concluir dessa análise toda? Esse resultado tão forte da Nike parece ser mais do que só um trimestre de sorte, né? Parece ser a colheita de uma estratégia bem pensada, com várias frentes, executada com foco. Parece mesmo a validação de uma receita que combinou coisas que nem sempre andam juntas fácil. De um lado, uma certa humildade, sabe? Reconhecer que a marca tinha perdido relevância, que precisava corrigir a rota, apertar o cinto onde precisava. E, do outro lado, uma visão estratégica bem ambiciosa. Entender que a sustentabilidade, que para muita gente ainda é vista como custo, como obrigação, podia ser transformada numa alavanca poderosa para inovar, para se diferenciar e para conectar com o consumidor do futuro. É interessante como reconhecer as falhas do passado parece que abriu espaço para abraçar uma oportunidade futura tão grande como essa da inovação sustentável. Uma coisa meio que alimentando a outra, né? Precisamente. Mostra que mesmo uma empresa gigante, um verdadeiro império, pode se adaptar, pode se reinventar. A capacidade de juntar disciplina operacional rigorosa com uma visão estratégica que não só responde, mas que se antecipa às demandas do século XXI, como a urgência do clima e a busca por propósito, parece ser a chave desse sucesso recente deles. O império não só contra-atacou, como parece que se reequipou para as batalhas que vêm por aí. Uma trajetória que, nossa, com certeza vale a pena a gente continuar acompanhando de perto. As lições parecem ir muito além da própria Nike, né? E isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Algo para a gente pensar além só dessa análise aqui. Se a Nike está mostrando que é possível transformar sustentabilidade em valor que o cliente percebe e em motor de inovação no produto, como que outras empresas, especialmente aqui no nosso contexto brasileiro, podem seguir um caminho parecido? Ou talvez até mais ambicioso? Como ir além daquele discurso do ESG, que muitas vezes foca só em mitigar dano, gerenciar risco, para abraçar de verdade práticas regenerativas. Práticas regenerativas.
Você quer dizer aquelas que não buscam só reduzir o impacto negativo, mas que ativamente tentam restaurar ou melhorar os sistemas ecológicos e sociais onde a empresa atua? Certo, exatamente isso. Como que a gente incorpora essa mentalidade regenerativa no núcleo do produto, do serviço, do modelo de negócio? Como criar aquele ciclo virtuoso onde a atividade da empresa contribui positivamente para a saúde do planeta, da sociedade e, ao mesmo tempo, gera valor econômico? É o grande desafio. E, assim, de forma bem prática, quais seriam os primeiros passos concretos para uma marca brasileira já estabelecida, talvez uma dessas que a gente mencionou ou outra, começar essa jornada de um jeito autêntico? Como superar a inércia, o custo inicial, evitar as armadilhas do greenwashing e integrar de verdade essa visão no DNA da empresa? Fica aí a provocação para quem nos ouve. Uma provocação excelente e muito pertinente para o nosso público. Deixa bastante coisa para pensar sobre os próximos passos dessa relação entre negócios, sustentabilidade e, claro, inovação. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.